Muito bem, continuando a edição do meu áudio, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uma outra parte do áudio, que é aqui, essa parte aqui, ó. Hoje não! Hoje não! Vou pegar essa parte aqui e eu vou trabalhar em cima dela, que ela tem uma característica interessante, que é o seguinte. Ela tem um ênfase, né? Ela fala hoje não, hoje não. Então dá para sentir que são duas palavras. Eu bloqueei elas separadamente. Aqui eu peguei a marcação do hoje. Depois eu separei o não, entra logo depois. E assim eu fiz as duas partezinhas aqui blocadas. Deixa eu fazer a blocagem do não para ficar mais visível. E aqui, a gente não se perder na hora de fazer a composição. Então aqui eu tenho, vou dar um pouquinho mais de zoom. Então eu tenho essa parte aqui, tá? Então, aqui. Hoje não! Hoje não! Hoje não! Muito bem, é isso aqui que nós vamos trabalhar agora, ok? Então vamos lá. Eu penso o seguinte, vamos colocar primeiro com o hoje. Então vou aproximar um pouquinho mais. Pronto, aqui é o hoje. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o hoje entrar do lado direito para o lado esquerdo, vai ficar um tempo parado, depois ele vai sair para o lado esquerdo. Então vem da direita, para, depois ele sai para o lado esquerdo. Posição, certo? Então vou marcar aqui a letra P. E a primeira coisa que eu vou fazer é travar ele o tempo que eu quero que ele fique legível na tela. Então, ele vai ficar exatamente nesse ponto aqui, que é a tônica. É um ponto que ele tem que estar legível. Então, eu vou marcar a posição dele. E ele vai ficar legível quanto tempo? Eu vou fazer até aqui, mais ou menos. Até mais ou menos aqui. Botei a agulha. Está selecionado o frame. Ctrl C, Ctrl V. Eu colei. Então, eu ajustei o quê? Que desse ponto até esse ponto, ele armazenou a posição do meu texto, a minha composição. Então, eu tenho certeza que durante esse tempo ele vai ficar parado e legível na tela, ok? Muito bem. Agora sim, eu vou pensar como é que ele vai chegar até esse ponto na tela. Como é que o meu texto vai aparecer? No meu caso, eu optei que ele se mova, ele entre da direita, pare esse tempo e depois ele sai para a esquerda. Então, eu preciso que ele tenha entre antes aqui. Então, eu vou puxar aqui, vou segurar o Shift e vou puxar mais ou menos até aqui, ó. Vou com meio frame aqui, ó. Meio segundo aqui, ó. Tá? Frame aqui, 5 frames antes. Então, vendo que ficou uma marcação, porque ele estava aqui, eu fiz ele aumentar. Então, aparece essa marcaçãozinha aqui na minha timeline, tá bom? Então, agora sim, eu vou para a agulha, na posição que eu quero. Pego o meu texto, arrasto para a direita, seguro o Shift para ele vir retinho. E ele está aqui fora. Então, deste ponto, ele começa a minha animação chegando aqui. Parou, vai ficar parado aí, até chegar aqui, e depois ele vai sair. Então, eu também vou puxar um pouquinho mais. Aqui. Vou com a minha agulha aqui. Só um pouquinho aqui. Opa, puxa só um framezinho. E aí eu vou arrastar o meu texto para o lado esquerdo que eu quero que ele saia. Pronto, saiu. Entendeu? Então assim, esta parte aqui fica parado e as duas pontas é a entrada e saída. É a ação de entrada e ação de saída do meu texto. Ok? Vou botar aqui. Então vamos ver como é que ficou essa movimentação aí. Ó. Hoje não! Hoje não! Entrou? Hoje não! Deixa eu tirar o segundo aqui para a gente focar só no primeiro, que são iguais, né? Pronto, aqui, ó. Focar só nessa parte aqui. Hoje sim! Opa, hoje sim, não. Hoje não. Cadê você? Tá aqui. Pronto, aqui, ó. Hoje não! Hoje não! Hoje não! Hoje Certo? não! Hoje não! Já tem o movimento. Muito bem. Agora vamos melhorar isso, tá? Como nós podemos melhorar? Primeira coisa é ajustar
a entrada, o gráfico de entrada e saída, a aceleração e desaceleração do movimento, o slow in, slow out, ou o easy in, easy out. Então eu vou selecionar os 4 frames, os keyframes, botão direito em cima de qualquer um deles, e aí eu tenho assistente de quadro-chave, e eu vou pegar a primeira opção, atenuação simples. Tá? Vou clicar aqui, ele vai fazer uma atenuação simples, que é um ajuste de gráfico para mim. Então aqui, ó, ele já mostra visualmente que houve uma alteração aqui, ó. Fica essa imagem que vai ser uma ampulhetinha, tá? Então, se eu rodar agora, a velocidade dele ficou mais confortável, o gráfico ficou mais ajustado entre os movimentos, tá bom? Então hoje ele vai entrar de uma forma muito melhor, muito mais suave, que ele ajustou para mim. Muito bem, como é um movimento e está se movimentando, eu vou reforçar a percepção do movimento indo aqui na camada do hoje, indo nessa opção aqui, ó, que é desfoque de movimento, né? Simula como se fosse um obturador da câmera, né? Um pouquinho mais de tempo aberto, que vai pegar aquele rastro. Então eu vou clicar aqui, ó, e ativar isso, ó. Então fica um rastro ali, ó. Isso vai dar uma sensação mais de movimento, ó. Certo? Então vamos ver, ó. Ok? Muito bem. O que mais? Aí a gente vai pensar um pouco sobre os princípios da animação. E tem um princípio da animação que é o princípio que você tem a parada da animação, né? A animação quando termina, que é a animação, eu estou falando, é a minha entrada, ele vem daqui para cá, ele está se movendo. Então, quando o objeto para, ele não pode parar abruptamente como está aqui. Ele tem que pelo menos fazer uma pequena acomodação. Ou seja, ele tem que parar, mas antes de parar ele vai passar do ponto e voltar, como o movimento do braço. Então ele vai passar do ponto e voltar, e mais uma vez voltar, é uma pequena acomodação. Aqui eu vou fazer só uma, que já vai ser o suficiente. Então o que eu faço? Se eu sei que o meu texto vem e para aqui, então antes dele parar aqui, eu faço o quê? Eu volto um pouquinho, alguns frames antes, tá? E faço ele, aqui é o ponto de parada, dá para ver? Eu vou fazer ele passar pelo ponto e voltar. Então ele vai e vai voltar, ele vai acomodar, ele passa e volta. Eu espero que dê uma percepção de acomodação. Então eu vou pegar, arrastar, segurar o Shift e fazer ele passar um pouco aqui, ó, desse ponto. E aí ele vai vir para o ponto de parada, que é a minha marcação principal, que é aqui. Vamos ver como é que fica, ó. Ó lá. Ele dá uma parada. Certo? Da mesma forma, tá? Quando ele vai começar a sair aqui, ó, ele também vai para a direita, existe um princípio que é de antecipação. Eu preciso antecipar, então ele precisa... Que antecipação é? Ele vai para o lado direito e depois ele vai para o lado esquerdo. Então ele vai se movimentar. Então seria para cá, ó. Antes dele sair, eu vou pegar ele, ó. Vou fazer o oposto, puxar para a direita antes dele sair. Então ele está aqui, ó. Ele vai para a direita e sai, ó. Ok? Vamos ver como é que fica, ó. Hoje não! 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 Certo? Então, aqui eu consegui fazer o que eu desejava. Deixa eu tirar o não para a gente ver só o hoje. Hoje não! Hoje não! Hoje não! Hoje não! Ok? Então a gente conseguiu fazer o movimento, fazer ajuste da aceleração e desaceleração, fizemos uma antecipação e uma finalização. Finalização aqui no começo e antecipação aqui no final. A gente antecipou a saída dele, o lado oposto saiu. Você vê que ficou uma coisa bem movimentada lá. Hoje não! Hoje não! Ok? Então segura ele o tempo suficiente para a leitura, animação antes e depois. Ok? Muito bem. O que nós vamos fazer com o não agora? Então vamos pensar na situação do não. Então aqui, mesma coisa. Deixa eu ativar o não aqui, a gente não está vendo. Aqui, o não agora. O não, ele tem um ênfase diferente do hoje. O não, ele vem como um reforço de sentimento, né? Hoje não, hoje não.
Então, parece que o não é uma... Pela narração, parece que é uma explosão, alguma coisa que está saindo de dentro, né? Alguma coisa. Então eu pensei assim, vamos tentar acompanhar essa explosão, esse crescimento, fazendo uma animação de escala. É aumentar a escala do não para ver se isso daí dá essa percepção. Tá bom? Então, mesma coisa que eu fiz no movimento. Então, se eu vou mudar a escala, então eu venho aqui, S de escala na camada, escala. O não aqui tem que estar no tamanho certo para a leitura, que é a tônica, ok? Então eu vou clicar aqui, ó, e marcar aqui. A escala aqui está perfeita. Tá bom? No caso dele, ele vai entrar, estou pensando na entrada, ele vai entrar fazendo uma escala. Mesma coisa que eu fiz aqui com hoje, eu também faço aqui e eu aumento aqui, ó, a entrada dele, ó. Puxo mais ou menos meio segundo também aqui, ó. Ok? E aí sim, o que eu vou fazer? Eu vou com a minha agulha aqui e eu copio isso daqui na minha agulha também, ó, Ctrl C, Ctrl V. Por quê? Ele vai começar desse tamanho, tá? E vai parar nesse tamanho. Tudo bem? São marcações que eu tenho. Entre essas duas, eu vou fazer a escala dele mudar. Que ele vai fazer o quê? Ele vai mudar a escala e depois vai voltar para o tamanho normal. Entra normal, escala e volta ao normal. Tudo bem? Então, eu vou fazer mais ou menos um pouquinho mais para a direita. E eu vou vir aqui na escala. E eu vou exagerar, que é um outro princípio da animação. Fazer um exagero mesmo, ó. Bem grande. Hoje não. Ok? Então, essa aqui, ó. Ele vem não. Ó. Não. Ok? E eu fiz antes. Vamos ver se funciona. Talvez eu precise mudar de posição. Não sei. Vamos ver. Já aproveito, seleciono os 3 keyframes. Botão direito. Assistente de quadro-chave, atenuação simples já. E também já mando aqui, ó, a desfoque de movimento, tá bom? Então tá feito aqui. Vamos ver como é que fica. Não, hoje não, hoje não, hoje não, hoje não, hoje não, hoje não. Acho que é isso, ó. Hoje não, hoje não, hoje não, hoje não, hoje não. Mas eu não tenho a saída do não, né? Eu tenho assim, vamos lá, ó. Hoje chegou, parou. O não chegou, parou. Leitura dos dois. E depois o hoje vai sair. Só que quando hoje foi sair, o que eu fiz? Eu fiz ele fazer uma antecipação. E quando ele antecipa, ó, acidentalmente, ele vai para cima do não e sai, ó. Eu acho que isso aí me resolveu esse problema de saída no não. Sem querer, fez. Ah, mas se eu quiser botar a saída no não, eu posso. Eu vou fazer a saída do não só para ficar uma coisa, para a gente ver como é que fica. Mas eu não preciso, visualmente precisaria, que é muito rápido. Mas só para você ver como é que faria, tá bom? Então eu seleciono as duas camadas, eu vou na posição, certo? E aqui eu vou, primeira coisa, deixar somente o não, né? O não aqui, ó, eu arrasto para cá. Vou marcar esta posição. Vou marcar aqui, um pouquinho antes aqui, ó. Vou puxar o não para fora, né? Eu vou puxar para cá. Então o não, ó, vai sair também, ó. Certo? Mas o não também tem uma antecipação. Então também vou pegar o não e puxar para cá, ó. Certo? E aí vim aqui, assistente de chave, e fazer a atenuação. Então eu fiz exatamente isso aqui e aqui, tá bom? Eu poderia copiar, poderia. Tem uma forma de eu vir aqui copiar e colar aqui embaixo. Só quando eu fizer isso, ele vai copiar a posição, não vai ficar em cima do hoje. E aí vai dar um trabalhinho para arrumar, eu não quero ter esse trabalho. Então vamos lá. Vamos ver como é que ficou então, ó. Vamos vir aqui. Hoje não, hoje não, hoje não, hoje não. É muito rápido, não dá nem para ver, né? Mas tá lá, Hoje não. tá? Então quando alguém for ver, ó, vamos ver se é isso mesmo. Olha lá. Antecipa. E sai. Beleza, é isso. Aí eu posso repetir isso aqui no outro, ou posso copiar isso aqui na outra posição, tá? Se eu for copiar, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar essa aqui por enquanto, eu vou pegar aqui Ctrl C, Ctrl V. Opa, pulou aqui. E vou arrastar essa aqui
Vou deixar mais ou menos na posição da de baixo. Aqui, ó, esse aqui, ó, não tem que estar alinhado aqui. Aqui, ó. Vamos apagar. Pode ser que encavale aqui, né? Vamos ver. Vamos ver se dá certo. E o tempo de fala pode ser diferente também. Vamos ver como é que ficou. Não, hoje não! Hoje não! Hoje não! Hoje não! Hoje não! Não, deu certo. Hoje não! Hoje não! Hoje não! Uma Hoje sobreposição não! bacana. Então deu uma dinâmica para a minha animação, tá bom? Então isso é aplicável em qualquer forma de animação, usando esses princípios, aí você consegue ter um resultado bacana, tá bom? Então, espero ter ajudado você no teu trabalho, tá bom? Até mais.